Vamos fechar os nossos olhos para orarmos antes de prosseguirmos. Senhor Espírito Santo, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pela forma como tens estado a conduzir esta celebração. Obrigado porque não nos deixaste sós, não nos deixas órfãos. Obrigado porque cuidas de nós todos os dias. Obrigado por cada livramento que nos tens dado. Muito obrigado, Senhor, acima de tudo, pelo teu consolo, pelo teu conforto, pelo teu amor, pela tua orientação, pela forma como guias as nossas vidas. E eu entrego este tempo nas tuas mãos. Te peço que nos guies, que me guies a mim, Senhor, que uses a minha boca para trazer a tua palavra, mas que não seja eu a trazer a tua palavra, que sejas tu, Senhor, a falar com cada um de nós, que sejas tu a chegar aos nossos corações, que sejas tu a abrir os nossos ouvidos espirituais e a preparar o nosso coração como uma terra fértil para que haja mudança, para que essa semente que tu vais lançar hoje, através do Espírito, possa refletir em cada um de nós, ser guardada, ser regada por ti, e que hoje mesmo nós possamos sair daqui diferentes, entendendo o que o Senhor tem para nós, entendendo o que nós podemos ter nele e o que nós podemos ter quando não estamos nele. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, e enche-nos da tua presença. E mais uma vez eu declaro, Senhor Espírito Santo, este lugar é teu, esta igreja é tua, cada vida que aqui está te pertence. Te damos total liberdade para falar connosco e para nos ministrares. No nome de Santo Jesus e para a glória do Pai. Amém. E amém. Eu não sei se se lembram aqui há umas semanas atrás, agora também não sei precisar quantas, sou sincero. Numa das ministrações eu disse uma coisa que é verdade, que é bíblica, mas que eu percebi que alguns ficaram assim com a cabeça, com aquele ar em que a gente consegue perceber que ou a pessoa está quase a espirrar e está a aguentar o espirro, ou está a pensar que houve ali qualquer coisa que fez-lhe alguma confusão. E eu disse uma coisa que é: o diabo só pode tocar na nossa vida por duas razões. Uma, quando Deus dá permissão para que isso aconteça, e outra, quando nós damos permissão para que isso aconteça. Não há outra forma. A Bíblia mostra-nos isso, e o que o Senhor me falou é que hoje eu tinha que trazer essa demonstração à igreja. E hoje vamos perceber porque é que isso é assim, como é que isso acontece e o que é que nós podemos fazer para que isso não aconteça. Por isso é importante nós percebermos o que Deus está a querer fazer na igreja e nas nossas vidas. Porque se nós quiséssemos continuar, se nós fôssemos uma igreja, deixem-me dizer, que cumpre um calendário litúrgico ou religioso, esta palavra não faz sentido nenhum. Porque é bom que as pessoas venham ao domingo à igreja e que continuem a vir e que continuem a vir e que a vida delas não mude. Que é para a igreja muitas vezes conseguir manipular e conseguir fazer aquilo que quer na vida das pessoas e as pessoas terem uma vida que afinal não é aquela vida abundante que o Senhor Jesus diz que tem. Mas quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mesmo que isso implique que a gente perca o controle de tudo o que está a passar, e glória a Deus por isso, nós deixamos que o Senhor nos traga estas palavras e que isto possa mudar a nossa vida. Então nós hoje vamos ver na Bíblia como é que isto que eu acabei de dizer acontece. E para isso, para nos tornar mais fácil, nós vamos falar de um homem que usou uma estratégia que ainda hoje é usada contra as nossas vidas. Vamos falar de um homem que não é santo, de um homem que não é um homem de Deus. Sim, porque a Bíblia também nos fala de homens, tem personagens bíblicas que não têm nada a ver com Deus, mas que nos trazem ensino, porque Deus usa todas as coisas para nos trazer ensino. E nós hoje vamos falar de um homem chamado Balaão. Não sei se já ouviram falar alguns. Se quiserem, depois eu sugiro que possam ver no livro de Números, entre os capítulos 22 e 30, por aí, podem ler a história de Balaão e vamos ver como é que ele se tornou conhecido. Mas eu vou-vos resumir um pouquinho a história. Balaão é uma personagem estranha, além de ter um nome estranho, não é? Nunca ponham o nome de Balaão nos vossos filhos, amém? Não só porque é estranho, mas porque é um nome que está associado às trevas, ok? É como Baal, nunca se põe o nome de Baal a um filho, nunca se põe o nome de Jezebel a um filho. Eu conheço uma pessoa que se chama Jezebel, que o Senhor tenha misericórdia. Há nomes que nós não colocamos porque sabemos que têm uma carga espiritual e têm mesmo o nome. O nome não é só aquilo que a gente diz, é tudo o que está aí por trás. Mas este Balaão é uma personagem estranha, é uma personagem considerada não só mística, mas mesmo misteriosa. Ele era conhecido na época dele como uma espécie de feiticeiro, como alguém que vendia os seus serviços por dinheiro e era temido nos dias dele. Tinham medo, os reis tinham medo dele. Os reis, que eram a autoridade suprema, tinham medo de homens como este Balaão, porque sabiam que o poder das trevas estava nele. O próprio rei dos Moabitas, o rei Balaque, mesmo sendo rei, temia Balaão, porque como diz, acho que é no livro de Números, acho que é no capítulo 30, é o próprio rei que diz que quem ele abençoasse seria abençoado e quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado. Portanto, ele era um homem
que as trevas tinham um pacto com ele. Então ele vivia deste tipo de intervenções. Como eu disse, leiam durante a semana estes capítulos de Números, que é interessante. Porquê é que Balaão se tornou relevante na Bíblia? Porque este rei Balac, o rei de Moab, ficou muito preocupado com o povo hebreu. Esta história que nós vamos falar um pouquinho hoje passa-se quando o povo é liberto do Egito, está a caminhar no deserto até chegar à terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, e eles vão tendo vitórias após vitórias. Eles vão lutando com os amorreus, eles vão ganhando por onde eles passam, o Senhor ajuda-os e eles vão combatendo e vão ganhando o território. E este rei, que não era parvo, percebeu assim, eles vêm lá muito longe, eu estou aqui, por onde eles passaram foram limpando aquilo, eles vão chegar aqui e vão me limpar também. O que a Bíblia nos diz é que naquela altura homens de guerra eram entre 500 a 600 mil, portanto quer dizer que com mulheres e filhos estamos a falar de mais de 3 milhões de pessoas. Se Lisboa tem 1 milhão de pessoas, estamos a falar de 3 Lisboas de gente. Estamos a falar de gente que quando vinha pelo deserto devia-se ver a quilómetros de distância a areia, o pó a levantar, e devia-se ver a quilómetros de distância, obviamente, os guerreiros à frente. Portanto, eu acredito que o rei, como a semana passada lembram-se que fomos ministrados pelos atalaios sobre os muros, eu acredito que eles contavam lá sobre os muros da cidade, eles deviam ver com toda a certeza aquela multidão a começar a chegar. E o medo, o temor do género, eu sou o próximo da fila. Portanto, somos nós os próximos. Então, como eles perceberam que isto iria acontecer, qual foi a ideia que o rei teve? Vou chamar Balaão. Balaão é o homem que amaldiçoa quando alguém paga para isso e abençoa quando alguém paga para isso. Então eu vou-lhe pagar para ele amaldiçoar o povo de Israel, o povo hebreu. Vou amaldiçoá-los e eles não vão chegar aqui. Isto era a ideia de Balac. Eles vão morrer antes de chegar. E nós vamos ler, hoje não vamos ler, se lerem em casa os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números, vão perceber que Balaão aceitou o convite remunerado de Balac, aceitou o negócio, e por 4 vezes foi tentar amaldiçoar o povo de Israel. E das 4 vezes, Deus transformou a maldição em bênção. Ou seja, as trevas, mais uma vez, não venceram. Eu tenho uma notícia para te dar, é que as trevas não vão vencer na tua vida também. Amém. Não foi só ali Balaão, era um feiticeiro, poderosíssimo mesmo, mas não conseguiu. Deus transformou. Ele ia para dizer uma coisa e Deus mudava o que ele dizia, mudava-lhe as palavras, pimba, e abençoava. Ele ia fazer uma coisa e fazia outra. E ele já estava a ficar preocupado, porque tinha medo que Balac já estava a ficar zangado com a situação, mas a verdade é que se naquela altura Deus mudava a maldição em bênção, hoje o Senhor também muda na nossa vida. Amém? Nós temos de ter essa noção. E Balac ficou muito aborrecido, ficou muito zangado. Vejam bem, o homem paga, não interessa se está a fazer bem ou não, paga para que este amaldiçoe. E os outros ainda são abençoados. Ou seja, eu estou a pagar para que os outros fiquem melhor. Ou seja, ele via o povo a ser abençoado, ficou preocupado, ficou zangado o Balac. E então Balaão tem uma ideia, que eu acredito que foi o próprio Satanás que deve ter soprado aos ouvidos, porque eles tinham com certeza uma ligação muito, muito firme. E Balaão tem uma ideia que transmite a Balac. E nós vamos ver no livro de Números qual foi o resultado dessa ideia, o que é que aconteceu. Vamos lá? Livro de Números, capítulo 25. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 25, vamos ler os primeiros 3 versículos do livro de Números. É do Antigo Testamento. Amém? É fácil de encontrar que é dos primeiros do Antigo Testamento. Então, diz lá assim, no livro de Números, capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo, neste caso estão a falar dos homens, a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Amém. Como é que isto aconteceu? Simples. As mulheres, as moças novas, não estamos a falar de mulheres casadas, estamos a falar de moças novas, porque mesmo aqueles que não cumpriram os princípios de Deus sabiam que o casamento é algo que tem que ser preservado, sabiam a semeadura que isso traz. Estas mulheres infiltraram-se no arraial, ou seja, eles já estavam a aproximar-se de Moab, não é? E à medida que eles iam andando, a maldição não dava resultado, e eles iam se aproximando, e eles acampavam, e as mulheres, as moças infiltraram-se no arraial, seduziram os homens da nação, e em troca de favores sexuais, não lhes pediram dinheiro, o que eles devem ter achado até
estou a ficar bem da vida, porque não preciso de gastar. Em troca disso, pediram-lhes algo espiritual. Era o quê? Que eles comessem das comidas deles, comidas consagradas a deuses, e que se prostrassem perante os deuses delas. Que é o que a Bíblia nos disse ali no coisa. Ou seja, além da prostituição natural, que já de si é algo grave, houve uma prostituição espiritual. Houve uma quebra, como se fosse um adultério espiritual, além do adultério físico, que é algo que obviamente é grave. Qual foi o resultado disto? O resultado foi que a ira de Deus veio sobre aquela nação, veio sobre aquele povo. O resultado disto é que no versículo 9 diz que Deus enviou uma praga que matou pelo menos 24 mil homens. Portanto, estão a ver como foi o envolvimento de Deus. E essa praga só terminou depois da ação de um homem que era filho de Arão, chamado Fineias, que ele tomou uma atitude drástica e terminou ali a situação. E, na verdade, se formos ler depois, se forem ler em casa até ao capítulo 31, vão perceber de forma clara que isto é explicado lá, que foi uma ideia de Balaão. Nestes primeiros capítulos nós não conseguimos perceber que foi Balaão que teve esta ideia, achamos que foi algo que aconteceu, mas quando chegamos ao capítulo 31, que eu não vou ler isto tudo, senão nós não conseguimos sair daqui hoje, nós percebemos que foi Balaão que teve esta ideia. A Bíblia não nos dá grandes detalhes como é que Balaão teve esta ideia. Eu acredito que quando Balaque se zangou com Balaão, por este não cumprir o acordo, como eu disse, Satanás deve ter soprado esta ideia. Então, qual foi a ideia que Satanás soprou a Balaão? Qual foi a ideia que Balaão teve? Agora vou fazer de contas que sou Balaão. O Senhor me guarde. Se eu não consigo amaldiçoar o povo, porque Deus não me deixa, eu tenho que arranjar uma forma de ganhar o meu dinheiro. Não só o meu dinheiro, não posso perder a minha fama de feiticeiro e não posso, acima de tudo, deixar o rei descontente, porque senão o rei pensa assim, se eu já não tenho poder nenhum, se calhar até lhe posso cortar a cabeça. É menos um e vou arranjar o feiticeiro que me faça as coisas. Isto sou eu a imaginar Balaão a falar. Então ele percebeu o quê? Ele percebeu que a maldição ele não conseguia lançar porque o povo era guardado por Deus. Ele percebeu que o povo era guardado, então se tu guardas a alguém, tu deixas que alguém faça mal a essa pessoa? Não. Se a gente for com um filho nosso na rua pela mão, uma criança ou até um adulto, simples, as senhoras andam de mala, de bolsa. Se alguém puxar a bolsa, o que é que a gente faz? A gente segura, a gente protege aquilo que é nosso. Então eles perceberam que eles estavam a ser protegidos por Deus porque eles eram propriedade exclusiva de Deus. Nós hoje percebemos que nós também somos, está lá em Pedro, somos propriedade exclusiva do Senhor. Então ele percebeu que Deus guardava o povo. Como é que Deus poderia deixar de guardar o povo? Foi a ideia que Balaão teve. Tem que arranjar a forma de Deus não guardar mais o povo. Como? Arranjando forma do povo virar inimigo de Deus. Se o povo fizer alguma coisa que o faça tornar-se inimigo de Deus, Deus já não o vai guardar. Deus já vai dizer, não quero nada contigo. Porque eles sabem, as trevas sabem, que o santo e o profano não funcionam. Onde há santidade não pode haver coisa errada. Onde há luz não pode haver trevas. Então se o povo se começar a envolver em coisas erradas, consequentemente vai fazer o quê? Vai se afastar de Deus, porque a Bíblia nos diz que o pecado nos afasta de Deus. Todos estamos separados pelo pecado. Então, ele teve esta ideia e arranjou forma de fazer o quê? De fazer o povo desobedecer a Deus. Traindo o Senhor que os guarda e protege, criou uma cilada para o povo cair. E eles, como nós percebemos pelo capítulo 25, caíram, como se diz, que nem uns patinhos, ou o que a gente quiser. Caíram, foram ali de cabeça. Então, ele coloca o plano em prática. O que é que ele pensou? Não os vou seduzir com dinheiro, não os vou seduzir com comida. O que é que eu posso fazer? Vou tentar que o sexo possa fazer com que eles possam cair, com que eles possam quebrar os princípios do Senhor. E ele faz esse plano e as mulheres vão, como nós já vimos lá, para o arraial. Então, o que acontece é que o povo que estava protegido por Deus, quando começou a pecar, eles veem o quê? A ira do Senhor veio sobre eles e matou os tais cerca de 24 mil. Então, resultou ou não resultou o plano? Resultou. Balaão teve uma bela ideia. As coisas resultaram. E é isso que nós conseguimos perceber, é que a estratégia de Balaão, que foi uma estratégia que funcionou, ainda funciona hoje. E a Bíblia nos diz, no livro do Apocalipse, abre comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler uma parte da carta do Senhor à igreja de Pérgamo. Pensa bem, Números é dos primeiros livros do Antigo Testamento, o povo acabou de ser
vem depois do livro de Êxodo, não é? O povo acaba de sair do Egito. E agora o último livro, que é o livro do Apocalipse, fala de Balaão. Vamos, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Deixem-me eu abrir aqui a minha parte. Diz assim: mas algumas poucas... Deixem-me dar um enquadramento. O Senhor, no capítulo 2 e 3, manda cartas às 7 igrejas do Apocalipse, já um dia fomos ministrados aqui sobre isso, a dizerem cada uma delas quais as áreas onde estavam bem, quais as áreas onde não estavam bem, aquilo que tinham que ser corrigidas. Portanto, numa destas cartas, a igreja de Pérgamo, o Senhor diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, ou fornicassem, algumas traduções. Então, vejam bem, no fim de tudo, na continuidade da história da humanidade, aquilo que Balaão fez continua a resultar. Ou seja, o que é que continua a resultar? Vemos no Novo Testamento, que é Apocalipse, continua o quê? Criar ciladas para que o povo caia, para que o povo tropece, para que o povo se baralhe, para que o povo perca a direção, vire o foco para o que não é e se afaste de Deus. É simples. E hoje nós no século XXI podemos perceber o quê? Que é exatamente a mesma coisa. Continua a haver tropeços, ciladas, que os Balaãos que estão lá fora, porque lá fora o mundo jaz no maligno. Portanto, são os Balaãos da vida que continuam a gerir o mundo e continuam a fazer o quê? A criar ciladas para que o povo de Deus, para que o povo que ainda não conhece Deus, se enrole nestas ciladas e fique cada vez mais escravizado pelo mundo. E claro, os que são povo de Deus possam, através de uma cilada, afastar-se do Deus que os guarda e que os protege. E é isso que nós vamos perceber, que hoje, século XXI, o que podemos aprender com esta estratégia que Balaão fez há milhares de anos atrás, é que o Senhor deseja que nós possamos estar protegidos por Ele num lugar onde não somos atingidos, mas essas ciladas fazem com que a gente saia desse lugar, ou fazem com que se crie a possibilidade de estarmos nesse lugar e sermos atingidos. E vamos ver como. Vamos ver através daquilo que o Senhor nos diz na sua palavra. O Senhor diz-nos em Efésios 4:27, se não precisam de abrir, o Senhor diz-nos lá algo que é importante, que é: não deis lugar ao diabo. Então quer dizer que eu posso. Se eu disser assim, imagina, Carlos, não te sentes, quer dizer que ele tem a possibilidade de se sentar ou de ficar de pé. É ou não é? Se não tivesse uma cadeira, não lhe dizia não te sentes. Dizia: olha, estás cansado? Aguenta, é a vida. Mas se eu lhe dou a possibilidade de se sentar, é porque tem uma cadeira. Se Deus diz lá em Efésios: não deis lugar ao diabo, é porque eu posso dar lugar ao diabo. Nós temos que perceber isso. A Bíblia, tudo o que lá está escrito é para nós. Tudo o que lá está escrito é para nos ajudar e nos ensinar. Então nós temos que perceber isso. E nós temos que perceber que quando nós damos lugar ao diabo, nós saímos desse lugar de proteção que Deus criou para nós, como aquele povo que era protegido e o outro amaldiçoava e transformava-se em bênção. Vejam bem, quando se está no lugar de proteção, a maldição é transformada em bênção. Quando se sai desse lugar de proteção, vamos para um lugar de vulnerabilidade. E quando estamos num lugar de vulnerabilidade, até o pássaro, quando passa, deixa cair alguma coisa. É assim. Quando nós temos, quem anda à chuva sem guarda-chuva, acontece o quê? Molha-se. Portanto, é exatamente que se eu saio do lugar onde eu estou guardado, eu estou sujeito àquilo que me possa acontecer. Então, se o Senhor nos diz isto, quer dizer que eu, quando dou lugar ao diabo, não estou a dizer que eu quero convidar para ser meu amigo e beber ali um café comigo, nem vir tomar um pequeno almoço aqui, ele também não vem, sabe que não pode entrar aqui. Nada disso. Quando eu estou a dizer que dou lugar ao diabo, quer dizer que eu lhe estou a dar permissão para mexer na minha vida. Estou-lhe a dizer, estou-lhe a dar permissão para ele começar a ser assim mais tocado. Tu lá comigo, a poder-me acompanhar, quando o plano de Deus é que Ele não nos toque. Nós não podemos esquecer. O plano de Deus é que Ele não nos toque. Quando o Senhor diz na sua palavra que não quer que nenhuma alma se perca, e Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, claro que não é para o diabo nos tocar. É para nós conseguirmos ter uma vida boa. Então, esta estratégia de Balaão é o caminho mais rápido para que o crente que devia estar num lugar seguro passe a estar num lugar que está exposto à ação do inimigo. Eu ainda sou da geração em que fiz serviço militar obrigatório
Graças a Deus já não apanhei a guerra. Também não sou assim tão velho, não é? E uma das coisas que nos ensinavam quando estávamos na recruta era, porque obviamente a gente tinha que ser treinados como se houvesse guerra, é que quando eu estou num cenário de guerra e eu me baixo atrás de uma rocha, do que quer que seja, eu lembro-me de uma vez o coronel dizer isso, por acaso não foi para mim, mas poderia ter sido, que a gente está a aprender, para um camarada de armas que estava ao lado, que ele baixou-se, com a arma descarregada, claro, levantou-se para simular, levou logo um pontapé daqueles que até se sente a pressão do ar a passar, e disse: é por isso que eles morriam em África. A gente baixa-se, nunca se levanta no mesmo sítio onde se baixou. Quem está à nossa espera vê onde a gente se baixou. Quando vê a cabecinha a levantar, aquilo não custa nada. Pim! Antes de respirar já foi, nunca mais como batatas. Portanto, e a gente tem que perceber isso. Nós temos de estar protegidos. Então, o que o Senhor nos diz aqui é que nós temos que perceber que o crente, quando sai de um lugar seguro para um lugar que está exposto, é fazer tiro ao alvo. É melhor que a feira popular, é tiro ao boneco, claramente. E o diabo quer é isso, é apanhar-nos num lugar onde nós possamos estar disponíveis para ele fazer o que quer. Então, primeiro passo, nós temos que reconhecer que nós, como crentes, como filhos de Deus, nós temos a proteção de Deus. Amém? Então repete assim comigo, para a gente interiorizar. Eu tenho a proteção de Deus. Muito bem. Agora, a pergunta dos 5 milhões para o João. Como é que nós podemos perder a proteção de Deus? Ou melhor, podemos perder a proteção de Deus e como podemos fazer isso? Podemos perder a proteção de Deus? Claro. Vimos o povo. Como é que a gente perde a proteção de Deus? Quando vamos contra os princípios de Deus. Quando o povo se prostituiu, perdeu a proteção de Deus, violou os princípios de Deus. E connosco não é igual. Eu vou-te mostrar mais um exemplo bíblico. Hoje é um dia que a gente vai correr muito a Bíblia. Vamos ao livro de Jó. Capítulo 1, vamos lá, perceber o que acontece quando nós perdemos a proteção. Vamos perceber isto. Livro de Jó, capítulo 1, verso 10. Deixem-me abrir aqui. Deixem-me dar um enquadramento deste versículo, do versículo número 10. Este versículo número 10 vem na sequência do diabo ir falar com Deus e dizer-lhe assim: eu venho de passear e rodear a terra. E Deus perguntou-lhe: viste lá o meu servo Jó, servo bom, servo fiel, servo íntegro e reto? E o diabo diz-lhe, antes do 10, diz-lhe alguma coisa assim do género: também deste-lhe tudo, ele tem tudo, não lhe falta nada, é rico, é poderoso, é próspero, tem uma bela família, não sei o quê, não sei o quê. E depois no versículo 10 diz assim: porventura tu não cercaste de sebe a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? Então o que é que o diabo está aqui a dizer? O diabo está aqui a dizer que Deus colocou uma proteção sobre Jó. Uma sebe, ou um muro, algumas versões dizem muro, que o guardava bem como a sua casa. Portanto, mais uma vez, a Bíblia nos prova que quando nós estamos dentro dos princípios de Deus, o Senhor coloca um muro à nossa volta que nos guarda. Fez isso com Jó. Tanto que depois Deus deu a tal permissão ao diabo, porque o diabo diz: pois, com isto tudo, como é que não é bom e íntegro? E Deus diz: então, podes tocar para a gente ver se ele se mantém ou não. E sabemos que Jó se manteve. Não é? Portanto, o que é que nós percebemos aqui? É que do lado de dentro do muro vive-se de uma forma abençoada. Mas do lado de fora acontece tudo. Jó tinha uma vida abençoada enquanto Deus não deu permissão para que o diabo pudesse intervir. Então o que nós percebemos é que dentro do muro o diabo não pode fazer nada. O diabo fica do lado do muro. Eu estou do lado de cá, protegido, tenho um muro que o Senhor fez. E eu acredito que o diabo deve dizer alguma coisa, se não houvesse esse muro, Por isso Deus deu essa permissão para que ele pudesse mexer em Jó. Então, o que é que nós temos que reter, além do que falámos há pouquinho, que é: eu sou protegido por Deus, nós temos que reter que até o diabo reconhece que Deus faz um muro à nossa volta. O diabo ainda estava cá muito antes de nós, muito antes de Balaão. E deixa-me fazer aqui um parênteses. Eu sei que há muita gente que diz que o diabo não tem poder. Eu sei que há muita gente que diz que o diabo é como se fosse um cãozinho a ganir. A Bíblia não nos diz nada disso. A Bíblia diz-nos que ele, quando caiu, ele mantém o mesmo poder, só que o seu coração está corrupto. Portanto, ele tem poder. Por isso é que nós temos que ser sábios.
Amém? Mas a verdade é que do muro para cá, ele não passa. O muro que Deus fez é muito mais forte do que qualquer poder que esse tenha. E ele não consegue derrubar para chegar até nós. E esse é o plano de Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa, Abre comigo, vamos abrir a Bíblia. Livro de Zacarias, vamos. Capítulo 2, abrir ou ligar. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Só para eu não estar a dizer, que assim vocês veem que o que eu estou a dizer está escrito na Bíblia. No livro de Zacarias, no 2, capítulo 2, verso 5, diz assim: Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, esta ela era a nação de Israel, um muro de fogo em redor. Então, Deus está a dizer que põe um muro de fogo. Quem gosta de informática, sabe que hoje a gente usa muito um termo em informática, principalmente quando se está a falar de defender as coisas, que é criar uma firewall. Já Deus fazia isso, antes de haver computadores. Deus está um pouquinho à frente, Portanto, Deus fez um muro de fogo sobre ele. Deus faz um muro de fogo sobre nós. Agora vê como isto é poderoso. O muro normal impede o inimigo de entrar. O muro de fogo consome o inimigo quando ele tenta entrar. Portanto, Deus não brinca em serviço. Deus não brinca para nos guardar. Deus não brinca para nos proteger. E a provisão de Deus é para que nós possamos viver nesse lugar de proteção. E é uma coisa que é importante. E quando nós estudamos a Bíblia, nós conseguimos perceber que esse muro é completamente intransponível de fora para dentro, mas percebemos também que esse muro é frágil de dentro para fora. É como se o material não fosse o mesmo. De fora é um muro de fogo e de dentro é algo que pode ser facilmente estragado, pode ser facilmente partido, pode ser facilmente quebrado. No entanto, de dentro para fora é frágil, mas de fora para dentro não. E o reino das trevas sabe isso. Balaão percebeu que de fora para dentro não conseguiria fazer nada ao povo, mas de dentro para fora conseguiria que o povo criasse uma brecha para que o muro pudesse ser ultrapassado. E é isso que é importante nós percebermos. Nós de dentro para fora temos o poder de quebrar o muro. E ao quebrarmos esse muro mais frágil, nós estamos a dar a possibilidade do inimigo das nossas almas, que está do lado de lá, que não nos deveria poder tocar na nossa vida, poder nos fazer aquilo que ele sempre sonhou, mas que não conseguia até àquele momento. Então, esta estratégia que Balaão contou para Balaque e depois colocou em prática, fez com que cada um daqueles homens quebrasse o muro da parte de dentro. Ou irem ter um encontro sexual com a moça, erradamente, quebraram um princípio de Deus e quebraram o muro da parte de dentro. Isto fez o quê? Fez com que a proteção que Deus tinha sobre o arraial se desmoronasse. Foi criando pequenas, como se fosse uma represa, não é? Rompe daqui, parte dali, faz o muro e às tantas começa a água toda a escorrer, tipo desenho animado. Primeiro é um furinho, depois às tantas são vários furos e há realmente uma brecha. Como eu disse, tudo o que está escrito na Bíblia é para nosso ensino, tudo o que está escrito na Bíblia é para nos ajudar a entender o que Deus tem para nós, mas também para nós abrirmos a pestana, como se costuma dizer, e estarmos mais atentos às coisas. Porque se nós não estivermos atentos às coisas, elas às vezes podem nos parecer que não são assim e pode-nos parecer que aquilo que o mundo oferece não é assim tão mau, quando na realidade é mau. E são estratégias para nos levar a pensar, não é tão mau, é só hoje. E se Jesus vem hoje? Depois do meu pecado de hoje, o amanhã já é lá embaixo, no calorzinho. Portanto, é isso que nós temos que perceber e temos que perceber que aquilo que o mundo oferece realmente não é bom. Então, estão a gostar de abrir a Bíblia? Vamos abrir mais uma vez. Vamos ao livro de Eclesiastes. Para mantermos os dedos. Está frio, a gente mantém os dedos ativos. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, que eu estou a preparar o momento em que nós temos que perceber, sem sombra de dúvida, que nós estamos guardados por um muro. E o que é que acontece quando a gente quebra o muro? Agora vamos começar a ver o que acontece quando a gente quebra o muro. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Eclesiastes, dizem os historiadores, que foi um livro escrito por um dos homens mais sábios de sempre, Salomão. Parte, pelo menos, do livro. Então diz lá assim no capítulo 10, verso 8. Quem abrir uma cova, nela cairá. Até aqui nada de extraordinário, não é? E a quem romper um muro, uma cobra o morderá. Pensa assim, porque é que este homem tão sábio, quando escreveu este verso, porque Deus lhe deu essa inspiração, se falou de abrir uma cova, cair, porque é que não falou? E quem romper um muro também cai. Porque o relevante não era o que acontecia do lado de dentro para fora.
O relevante era o que podia acontecer do lado de fora para dentro, quando eu quebro o muro. E é isso que Ele nos quer trazer. O que o Senhor nos está a alertar é que quem rompe um muro, e nós sabemos que na Bíblia, quando se fala de cobra e de serpente, fala-se de quem? Satanás. É uma tipificação de Satanás. O que o Senhor nos está aqui a dizer é que quando eu rompo o muro que Ele faz à minha volta, a cobra que está do lado de lá, aquela cobra falante, que já falava no Jardim do Éden, entra pelo muro e vai fazer o quê? Vai morder a mim e aos que estão do lado de cá do muro. Portanto, Deus está-nos aqui a dizer que o muro mantém a cobra do lado de fora, mas usando a nossa linguagem crentez, quando eu faço uma brecha no muro, a cobra passa pelo muro e faz a festa do lado de cá. Então, nós temos que perceber isso, que quando nós rompemos o muro que Deus estabeleceu sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós vamos ser mordidos por aquilo que até aquele momento estava do lado de lá. Não passava, podia rodear o muro. Rodeava de um lado para o outro, mas não passava. A partir do momento em que encontrou uma brecha, ele consegue passar. Portanto, lembrar, é um muro que é intransponível do lado de fora e é um muro que pode ser frágil, que é mais frágil do lado de dentro. Mais uma pergunta de $1 milhão. Esta é fácil, porque é mais barata. Quem pode romper esse muro? O diabo não pode. Deus pode, como criador do muro. Por isso Deus deu permissão para que o diabo pudesse ir fazer alguma coisa em Jó. Por isso, eu disse no outro dia, e reafirmo que é o que a Bíblia nos diz, o diabo só pode tocar na nossa vida com a permissão de Deus, ou com a nossa. De outra forma não pode, porque Deus é justo, não há forma disso acontecer. Então, como a Ana disse, podemos nós também romper o muro do lado de dentro. O diabo não pode romper o muro do lado de fora. O diabo não pode fazer isso. O diabo pode olhar para o muro e tentar arranjar uma estratégia para eu partir o muro, para quebrar o muro. Só que o diabo também sabe isto. Só que há uma coisa que ele também sabe. É que se ele se mostrar como ele é, nós nunca rompemos o muro. Por isso é que ele vem com ciladas, por isso é que ele vem disfarçado, sem nós vermos os chifres, o tridente, a cauda. Ele não aparece assim. Ele aparece como coisas agradáveis, como as tais coisas que até parece que não são más, para nós cairmos nessas ciladas. Por isso mesmo é que são ciladas. Uma cilada é uma coisa que nos tenta enganar, não é? É uma coisa que seja manhosa, um maldrabiço, algo para nos tentar enganar. Mas ele também sabe, porque ele anda cá desde há muito tempo, que mesmo que ele crie uma cilada, se eu me mantiver firme e não cair na cilada, ele fica a chuchar no dedo, porque o muro não rompe. Ele fica lá a pensar noutra cilada. Ele tem uma vantagem, é que ele já fez milhares de milhões de ciladas. Portanto, ele sabe várias estratégias e, mais do que isso, ele sabe onde é que cada um de nós é mais fraco. E a cilada que ele vai fazer para mim não é a mesma cilada que vai fazer para ti. Porque ele sabe que aquilo que a ti te pode ajudar a romper o muro, se calhar para mim não me diz nada. Mas aquilo que a mim me pode ajudar a romper o muro, se calhar a ti não diz nada. Portanto, ele tem uma base de dados, como se diz hoje em dia, das ciladas todas possíveis e vai aumentando, não é? Agora com a inteligência artificial vai aumentando. O diabo já deve ter um supercomputador para programar as coisas ainda melhor. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar assim: não deu a 1, não deu a 2, não deu a 23, não deu a 1042, vou usar agora a 3025. Ele vai experimentando, a ver qual é aquela em que nós caímos. O que é que nós temos que fazer? Manter-nos firmes. Porque, normalmente, o que acontece é que se nós não conhecermos a verdade que está aqui nesta Bíblia linda e maravilhosa, que é a palavra sagrada do Senhor, se nós não conhecermos a verdade, é fácil nós rompermos o muro do lado de dentro. É fácil nós cairmos nessa cilada. E ao romper esse muro, damos legalidade para que ele possa passar para dentro do nosso arraial. Deixa-me já fazer aqui um alerta, que é importante nós pensarmos nisso. Em primeiro lugar, eu não vim apontar aqui o dedo a ninguém. Deus não me mandou apontar o dedo a ninguém. Se há uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã é que quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 apontados para mim. Portanto, não se aponta o dedo a ninguém. Não se faz isso. E Deus não me chamou, não me comissionou para apontar o dedo a ninguém. Nada, nem nada que se pareça. E principalmente, nem dizer que há alguma situação que possa estar a passar, alguma tempestade, alguma adversidade, é porque quebraste o muro. Não faço ideia. Não é isso. O que eu estou a dizer é que há essa possibilidade de nós sermos responsáveis pela brecha do muro, mas também há a responsabilidade daquilo que nós estamos a passar, fazer parte do nosso processo de crescimento e maturidade que Deus colocou na nossa vida. O povo, quando estava no deserto, porquê é que o povo teve 40 anos no deserto? Pensa assim. Moisés mandou 12 espias espiar a potencial terra prometida, que Deus disse:
10 espias viram os gigantes, viram as coisas horríveis, viram as tribos, viram não sei o quê. 2, Josué e Caleb disseram o quê? Tem isso tudo, mas também tem a fruta maravilhosa, também tem o mel maravilhoso, tem a água límpida, tem flores lindas e tem Deus connosco. Quem é que ganhou? Os 10. E eles não foram. Como tal, o que é que Deus fez? Andaram 40 anos no deserto para que quê? Para que aquela geração incrédula sobre o poder de Deus, embora tivesse sido a geração que foi liberta do Egito, é assim que a gente às vezes faz, para que essa geração fosse desaparecendo e os mais novos fossem vendo diariamente o poder de Deus e pudessem ter um coração puro para alcançar a terra prometida. Um coração sem medo daquilo que é natural e que a gente vê. Ou seja, os 40 anos serviram para quê? Para criar um coração novo naqueles. Serviram para os levar a um processo de crescimento espiritual. Por isso, há alguma coisa que alguns de nós podemos estar a passar. Não estou nem de perto nem de longe a querer dizer, e Deus sabe que é verdade, que fui eu que abri o muro, fui eu que parti o muro. Não. Há coisas que cada um de nós saberá, mas há coisas que são porque Deus nos faz passar por situações para que a gente possa crescer e não só. E um dia sermos referência para outros que vão passar pelo mesmo. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Quando eu passo uma tempestade, quando amanhã alguém vier passar pela mesma, eu digo assim, eu já passei, olha, o meu testemunho foi este, e Deus fez. E é assim que o nome do Senhor é glorificado, é assim que o nome de Deus é exaltado, e é assim que a fé do outro que está lá em baixo diz assim, se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Por isso, o reino de Deus não é assim tão certo. Mas voltando aqui, o diabo sabe que se nós ficarmos neste lugar de proteção, ele não vai ter sucesso na nossa vida. Então ele vai tentar criar-nos distrações para que o muro se rompa, ele vai tentar fazer isso. Mas há algo muito importante que eu queria que nós abríssemos mais uma vez a Bíblia, em 1 Pedro. Passamos para o Novo Testamento. No verso 5, no capítulo 5, verso 8, que há uma coisa que o Senhor nos ensina na Bíblia, muito importante e muito interessante. Mais uma vez, estamos a construir aqui como se fosse um tribunal. Estamos a construir um caso. Fomos falando do muro, estamos a construir aqui uma coisa para nos levar a entender algo importante. Então, o que é que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8? Diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Qual é o primeiro ensino que nós tiramos daqui? É que ele, por muito poderoso que seja, não pode tragar qualquer um. Ele está a ver quem é que está em condições de ser tragado. Claro que quem está dentro do muro, ele já sabe que não tem hipótese. Então, o que é que o Senhor nos diz aqui? Aqueles que não estão sóbrios, aqueles que estão desatentos, aqueles que não vigiam, são aqueles que podem ser tragados. Imagina que tu vais fazer um safari na selva. Vais estar atento, não é? A gente vai ver, não vai acontecer alguma coisa. Se andamos desatentos, pode acontecer o quê? Quando a gente estamos atentos, já não estamos cá. Já passou um leão e puf. Portanto, é a mesma coisa. O que o Senhor está a dizer é, se nós estivermos atentos e sóbrios e vigiarmos, Ele não nos apanha. Mas, pelo contrário, Ele anda à espera de quem está distraído. Ele está a ver se a gente se distrai, se a gente cai nas suas ciladas. Porque distrair é cair numa cilada. Quando nós caímos numa cilada, nós quebramos os princípios de Deus. Vamos usar a palavra certa. Pecamos contra Deus quando a gente quebra um princípio. Quer dizer que estamos em pecado. Pecamos contra Deus. E quando eu peco contra Deus, eu rompo esse tal muro que Deus criou à minha volta. E quando isso acontece, eu dou legalidade para que esse leão que anda lá fora possa vir e me possa tragar, possa fazer o que ele quer. Então, pergunta. Esta já é mais difícil. Como é que eu posso saber se eu rompi o muro de proteção que Deus colocou na minha vida? Ou, pelo contrário, saber se é Deus que permitiu a situação pela qual eu estou a passar? Como é que eu posso saber isso? Resposta. Na maioria dos casos, nós conseguimos saber. Quando eu quebrei um princípio, nem preciso perguntar ao Espírito Santo. Se a Bíblia me diz que eu não devo roubar e se eu vou ao Pingo Doce, pego na maçã e trago e não pago, não preciso perguntar quem é que partiu o muro. O escopro e o martelo ainda estão dentro do bolso, não é? Fui eu, claramente parti o muro, não é? Não preciso sequer perguntar. Normalmente, se há algo, às vezes a gente não tem noção das coisas, porque não estudamos a Bíblia, porque não nos deixamos ser ensinados e discipulados, mas o Espírito Santo também nos ajuda em muitos casos. Eu conheço um caso em particular que me estou a lembrar, de uma pessoa até bastante conhecida e famosa no mundo evangélico, famosa no bom sentido, que passou por uma situação
E durante um ano perguntava todos os dias a Deus o que é que tinha passado. E essa pessoa perguntava a Deus alguma coisa do género. Porque essa pessoa teve um problema, teve um acidente, perguntava a Deus do género: Deus, eu sei que isto só podia acontecer ou com permissão tua ou minha, e eu sei que eu não dei. Preciso de saber se foste tu que deste ou se eu não entendi a Bíblia até hoje. Sabem o que é que Deus lhe respondeu? Nada. Durante um ano. E um dia, quando a pessoa já não perguntou, quando a pessoa já tinha ultrapassado a situação, Deus disse porquê que tinha sido. Deus disse: fui eu. E a razão foi esta e esta. Foi para preservar a tua vida, tu não percebeste. Foi para preservar que eu fiz isso. Portanto, se não somos nós, mais tarde ou mais cedo, o Senhor nos explica as coisas. Não é, muitas vezes é no nosso tempo, porque Deus não anda no nosso tempo. Amém? Deus tem um propósito diferente para as nossas vidas. Então, deixa-me dar um exemplo simples. Se eu não sou fiel aos princípios de Deus, dei o exemplo da maçã, ali do Pingo Doce, ou do Mini Preço, ou do Lidl, ou do que é que seja. Se eu não sou fiel àquilo que Deus me ensina na sua palavra, e nós sabemos o que é que Deus nos ensina na sua palavra, se não sabemos, podemos aproveitar para estudar mais a Bíblia. Se não sabemos algumas coisas, é nós fazermos a escola, é nós virmos perguntar claramente: ó pastor, eu não sei isto, ó pastor, isto é... Perguntem. Nós estamos a fazer aqui um parênteses. Nós estamos a terminar um módulo 2, não é? Temos aqui vários alunos que estão a fazer o módulo 2 da nossa escola ministerial. Se o Senhor nos der capacidade, em abril vai começar um módulo 3. Amém? Opa, não estão animados. Pensei que iam dizer viva, viva, viva. Não estão animados. É, lá, se calhar já não vale a pena fazer o módulo 3. Fazemos só o 2,5. E temos alguns a fazer o módulo 1. Portanto, e quem assiste às aulas, quem já fez as aulas, sabe que naquelas aulas é o lugar para a gente colocar as perguntas, mesmo que a gente ache que é uma pergunta absurda. Porque é assim que a gente aprende. Porque ninguém nasce ensinado. E eu posso perguntar coisas que até possam não fazer sentido. Mas se nós não sabemos explicar, a gente vai buscar informação na Bíblia para explicar. Porque nós temos que entender como é que a nossa vida pode funcionar debaixo dos princípios de Deus. Exatamente para quê? Para não cairmos nessas ciladas. Então, voltando aqui, se eu sei quais são os princípios de Deus e não os cumpro, claramente eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, claramente estou a romper o muro do lado de dentro. Isto aqui não tem dúvidas nenhumas. Deixa-me dar um detalhe de uma coisa que a gente às vezes não vê como algo que quebra os princípios de Deus, mas que quebra. Se eu não libero perdão sobre a vida de alguém, eu devo liberar. Claramente eu estou a partir o muro do lado de dentro. Se eu estou a reter um perdão que eu tenho que dar sobre a vida de alguém, o muro já foi. Lamento informar. Já está completo. Aqui já não é uma brecha, é uma autoestrada. Porque o perdão é exatamente isso que faz. A Bíblia nos diz que quem não perdoa tem um muro de bronze sobre a sua vida. As suas orações não chegam aos céus. Além de não chegarem aos céus, o amigo tem caminho aberto para entrar no muro. Portanto, é algo que a gente às vezes pensa: mas eu não fiz, eu não sei o quê. Estás a reter perdão sobre a vida de alguém. Deixa-me dizer-te ainda de outra maneira. Aí umas pessoas muito conceituadas dizem: cada vez que eu não libero perdão sobre a vida de alguém, é como se eu estivesse a beber uma gota de veneno todos os dias que vai matar-me devagarinho, e o outro ou a outra anda feliz da vida porque nem sabe, nem tem nada a ver. E eu criei ali uma amargura no meu coração, uma falta de perdão. Não? Eu todos os dias vou-me errando. E vou morrer. Vou morrer com essa falta de perdão. E mais, deixa-me dar-te uma notícia triste. É que não é lá para cima o caminho. O perdão é algo que não se discute. O perdão é algo que nós pedimos ao Senhor para nos dar a força para tomar essa decisão, e debaixo da direção do Espírito Santo nós perdoamos e pedimos ao Senhor para nos ajudar a purificar o nosso coração. Portanto, estão a ver que às vezes há coisas que nos podem impedir de viver protegidos no muro, e nós estamos convencidos que estamos protegidos no muro. E o muro está lá, mas já está todo aberto. E, infelizmente, hoje em dia, temos pela internet fora, nada contra a internet. Há pessoas fantásticas na internet. Há pregações fantásticas, há gente boa, gente maravilhosa, gente que nos ensina muito, gente que põe estudos fabulosos, mas tem muita gente que apregou uma coisa que se chama a doutrina da supergraça, em que diz que tudo é permitido porque a graça do Senhor Jesus coloca um pano sobre tudo o que eu fizer, sobre todo o pecado em que eu vivo diariamente. Deixem-me dizer-vos claramente, sem medo nenhum disto ficar no YouTube, isso é falso. Essa gente que diz isso são pregadores do inferno, servem Satanás, não servem Jesus, são homens e mulheres que querem ganhar dinheiro à conta do nome de Jesus, mas estão a levar pessoas para o inferno diariamente. Não existe a supergraça. Existe uma graça fantástica de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, porque Ele a conquistou lá na cruz do Calvário. E essa graça vem para que eu me arrependa
seja perdoado, seja purificado e continue a caminhar em fé na esperança de uma vida melhor. Não é para eu todos os dias fazer, desculpa, é a mesma porcaria que eu sempre fiz, à conta que Jesus vem lá com um paninho para me limpar. Isso não existe. São mentirosos, são malfeitores e eu espero que um dia, se não se arrependerem, eles vão ter lá embaixo com o chefe deles. Porque é isso mesmo que está guardado para eles. É a gente que está a matar gente, dizendo que eu posso fazer tudo, que nunca me vai acontecer nada. E nós, como igreja, temos que nos revoltar, não só porque estão a fazer de mal a tanta gente, mas porque estão a pôr o sacrifício do Senhor Jesus a um nível completamente banal. E não foi nada banal, é um sacrifício grande que fez com que a nossa vida pudesse hoje ter uma vida diferente. Então, voltando aqui à nossa pregação, o que é que o Senhor nos quer trazer hoje para nos mostrar? É que Ele tem um muro para nós. O Senhor quer que a gente tenha essa consciência que Ele quer fazer um muro sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E o que o Senhor nos quer dizer é para nós não queimarmos a cabeça a pensar se a situação onde eu estou é porque eu quebrei o muro. Pensa só um pouquinho, fizeste alguma coisa contra a palavra de Deus. Sabes os 10 mandamentos de cor que ajuda se calhar a pensar. Não matarás, honrarás pai e mãe, os teus dias se prolongarão na terra, não adulterarás, não roubarás, não matarás, não cobiçarás o próximo, não cobiçarás as coisas do próximo. Pensa só um pouquinho, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estás enquadrado aqui ou ficaste de fora em algum? Talvez estejamos a partir o muro. Não vale a pena partir muito a cabeça. Preciso de liberar perdão sobre alguém e não libero? Sou alguém que tem uma linguagem torpe diariamente? Sou alguém que minto com facilidade? Sou alguém que roubo com facilidade? Que a gente às vezes só pensa no roubo e às vezes roubamos em pequeninas coisas que achamos isso não faz mal. O Estado, coisa e tal. O Estado, nada. Eu também não gosto do IRS que pago, mas pago. É a vida, é a lei. Enquanto não se fizer uma lei nova, eu tenho que a cumprir. Há coisas que nós temos que perceber. São pequeninos princípios às vezes. E esses pequeninos princípios, a gente às vezes fura o muro nas pequenas raposinhas, como se diz, e não nas grandes coisas. E é isso que nós temos que perceber. Isso sim, mas que a gente não queima a cabeça a perceber se o muro se rompeu porque foi o Senhor. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Se a situação que cada um de nós está a passar, se o muro se rompeu porque o Senhor deu essa permissão, confia no Senhor acima de tudo. É o que a Bíblia nos mostra, é confiar no Senhor, como fez Jó, que dizia, a mulher e os amigos diziam, porquê é que não amaldiçoas o teu Deus e morres? Ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. E essa confiança temos que ter nele. Aconteça o que acontecer, termos essa confiança no Senhor. Saber que seja uma situação adversa ou não, nós temos um propósito importante para nós. Eu estou quase a terminar. Posso pedir para que as crianças terminem as coisas com calma e possam vir descendo, sim? Para nós podermos tear. Então, pergunta. Como é que eu posso fazer para não ser tão distraído? Porque às vezes são coisas que me distraem e eu caio nessas ciladas porque sou distraído. Como é que eu posso fazer para que o muro não se rompa? Como é que eu posso fazer para que a cobra não entre no muro e não me morda? Há uma frase que muitos de nós conhecemos, porque o crente usa muitos clichês às vezes, mas não os aplica na vida. Nós usamos muitas frases feitas, estão na Bíblia, claro, mas muitas vezes não os aplicamos. E uma frase que nós usamos muito, eu sei que vocês estão ansiosos para abrir a Bíblia mais uma vez e vamos ter essa possibilidade, amém? Diz assim comigo, que bom que eu abro a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso alimento, portanto, cada vez que eu abro a Bíblia estou-me a alimentar. E há uma frase que nós usamos muito, que nós sabemos de cor, que diz, resisti ao diabo e ele fugirá. É ou não é? Só que a frase não é só isto. A frase tem um antes, e o antes é o mais importante. Então, abre lá comigo no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, para lermos o versículo todo. Porque é importante a gente saber o contexto. Porque se eu não saber o contexto, se eu só ouvir esta frase, resisti ao diabo e ele fugirá, se calhar alguns dizem assim, mas eu tento resistir, mas o muro rompe na mesma. Eu tento resistir, mas não consigo. Porque há uma forma de me ajudar a resistir. Porque nenhum de nós é o super-homem ou a super-mulher. Isso é lá o da Marvel e o da DC. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos seres humanos. Todos nós temos uma vivência que desde crianças até hoje, uns mais anos, outros menos anos, passámos por situações que às vezes umas nos criaram feridas na alma, outras nos criaram memórias que quando a gente passa por algo parecido, aquilo ainda vem ali com uma dor porque é algo que não foi ainda tratado convenientemente. Deixem-me dizer-vos uma coisa.
O João quando teve o cancro, teve que fazer a radioterapia. Foram 30 sessões, 30 dias, segunda a sexta, 6 semanas que vamos fazer radioterapia. O João nunca mais entrou naquele... Como é que se chama aquilo? Não sei como é que se chama. É aquela parte do hospital onde se faz a radioterapia. O hospital tem vários prédios, vários edifícios, não é? O anexo, onde se faz a radioterapia. Mas todas as vezes, ainda no outro dia quando nós fomos à consulta, que todos os meses tem que levar uma injeção lá e tem que ser seguido, embora esteja curado, graças a Deus, no nome de Jesus está curado, que sempre que passamos de carro, junto àquele, não sei se é anexo que se chama, aquela parte onde fazia a radioterapia, o João fala, era ali que eu ia, pai, pôr a máscara, mas não vou mais para não. E a gente entra lá todos os meses no hospital, no IPO. Todos os meses vamos lá fazer vamos fazer análise, em 6 meses fazemos isso tudo. Passa por todo o lado, na boa. Ali não. Por exemplo, normalmente, quando eu vou de manhã, quando as coisas são muito cedo, vou de carro. Quando são assim, tipo à hora de almoço, não vou de carro. Chamo um carro para me levar, porque depois os lugares para estacionar é horrível. E houve um dia, que aquilo era às 2, se não me engano, à 1 e tal, e a Sandra levou-nos e depois veio embora para vir buscar o Isaac e deixou-nos lá. Ela já não vai lá há não sei quantos anos. Ela, quando entrou, a frase que ela disse foi: epá, tantas memórias que isto está a trazer. Eu, como tenho entrado lá todos os meses, desde aquela altura. Porquê? Porque às vezes há lugares, há pessoas, há situações que nos trazem coisas à memória. E essas coisas, muitas vezes, fazem com que a gente não consiga resistir. Foi assim que começou a conversa. Então vamos lá ver o que está lá em Tiago 4:7. Diz assim, porque ler o versículo todo faz toda a diferença. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e só depois é que vem o resto. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isto traz-nos duas verdades fundamentais para aquilo que o Senhor nos está a ministrar hoje, que é, primeiro, o lugar onde nós resistimos ao diabo não é do lado de fora do muro, é do lado de dentro. Eu não tenho que sair do muro para resistir. Eu estou cá. Eu tenho que resistir aqui. Porquê? Isto é uma questão já de lógica que a gente aprende na escola. Se eu tenho que me sujeitar a Deus, que é a segunda verdade, eu não me sujeito do lado de fora, só me sujeito do lado de dentro. Se eu me sujeito, quer dizer que eu estou no lugar de proteção que o Senhor me colocou. Se eu ando no mundo a fazer as coisas do mundo, nem me sujeito a Deus, nem estou no muro. Já saltei o muro para o lado de lá. Então, a verdade fundamental que nós temos que perceber é: nós não temos que proteger o muro, é o muro que nos protege. E quando eu me sujeito a Deus, quer dizer que eu estou do lado de cá, até posso estar com dificuldades para manter o muro firme, mas eu estou do lado de cá. E para eu resistir ao diabo, porque o resistir aqui não é aos ataques dele, é resistir às ciladas. Ele vai estar do lado lá do muro a assobiar, para ver se eu caio. Mas se eu estiver firme em Deus, eu faço o quê? Eu estou atento àquilo que se passa. Como eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, se algum de vocês for na rua e um cão vier atrás de vocês e o cão começar a falar, o que é que vocês fazem? Eu dou-lhe um pontapé na mesma hora, porque os animais não falam. Não é? Portanto, quando a serpente começou a falar com Eva, ela lhe desse um pontapé em vez de ouvir, se calhar a história tinha sido diferente. Isto quer dizer o quê? Quando nós estamos firmes em Deus, nós estamos atentos a estas coisas estranhas que às vezes nos podem aparecer. Mas para isso nós temos de estar firmados em Deus. Agora, se eu não consigo sujeitar a minha vida a Deus, aí a Bíblia nos diz que claramente eu não vou ser capaz de resistir ao diabo. Então qual é o primeiro passo? Firmar a minha vida em Deus. Se eu firmar a minha vida em Deus, eu vou resistir ao diabo, porque ele vai-me tentar. Eu estou aqui do muro, ele vai pôr uma bandeirinha do lado de fora, a chamar-me para aqui, a chamar-me para ali, e eu vou estar aqui do lado e dizer assim: amigo, nem é por aí. Depois ele põe lá um Ferrari à porta e já começa a pensar: não. Ele vai-me atrair com as coisas que ele sabe que me chamam a atenção. E eu faço o quê? Eu estou do lado de cá do muro. É ficar firme no Senhor. E esse é o ponto onde o Senhor nos quer trazer hoje nesta ministração. O ponto é: o Senhor quer nos levar de volta hoje para esse lugar de proteção onde alguns de nós saímos porque não sabíamos que o tínhamos e achávamos, se calhar por causa dessa tal doutrina da super graça que se apregou tanto por aí, que eu podia fazer o que eu quisesse e que Deus iria estar sempre ali. Não é assim. Quando a Bíblia nos conta a parábola das 99 ovelhas em que uma sai
não diz que uma saiu para fazer nada de errado. Diz que uma se desviou do caminho. Claro que a gente vai deduzindo. Não obedeceu, não sei o quê. Mas está-nos a dizer o quê? Que o bom pastor, que é Jesus, vai lá buscá-lo e traz para o aprisco junto das outras. Mas não diz que as outras fizeram o mesmo que aquela também fez. Então o certo é fazer o quê? Eu devo fazer parte do grupo das 99 e não do grupo da outra. E quando eu estou firme em Deus, o que o Senhor nos quer mostrar é exatamente isso. É que eu possa voltar para esse lugar de proteção que Deus tem. Pergunta, como é que eu posso voltar para esse lugar de proteção que o Senhor tem? Com arrependimento. Arrepender-me daquilo que eu tenho feito, arrependimento de alguma brecha que eu tenha aberto, arrepender-me de algum muro que eu não respeitei, arrepender-me de alguma cilada em que eu caí, arrepender-me de alguma coisa que me chamou a atenção e eu fui atrás dessa coisa. Esta é a única forma que eu tenho para voltar para esse muro. E aqueles que hoje tiveram esse entendimento que há um muro onde eu posso ser guardado, nós percebermos que temos que voltar para esse muro. Aqueles de nós que acham que estão no muro, que nunca saímos do muro, fantástico. Que a gente continue firmes no Senhor dentro do muro. E que aqueles que não faziam a menor ideia, porque é que um dia lhes corria bem e o outro lhes corria mal, porque é que um dia levava uma chapada de um lado e o outro dizia um pontapé do outro, que percebam, é porque eu saltei o muro, eu nem parti, eu saltei. Eu além de partir, espezinhei aquilo e dizia, cobras, aquilo era uma fartazana. Porquê? Porque eu achava que tudo podia ser. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante para nós. É que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas se eu semeio, eu vou colher. E isso é algo que nós temos que perceber. Eu quero colher é o quê? Eu quero colher dentro deste muro de proteção. Porque se eu colher dentro do muro, eu vou colher as coisas boas que Deus tem para mim. O que eu vou colher fora do muro vai-me trazer dor, vai-me trazer lágrimas, vai-me trazer choro. Então, nós temos que perceber e temos que ter esta visão clara, mais temos que ganhar este entendimento que temos que sujeitar a nossa vida a Deus e aos seus princípios. Mas eu acho que, desculpem lá, quais são os mandamentos? São 10. Talvez o 11º seja, eu acharei. Deus não costuma falar assim, no condicional. Deus dá direções, Deus fala claro. O achismo não é nem o 11º mandamento, nem o 9º fruto, o 10º fruto do Espírito Santo. Eu acho que está na Bíblia? Não. Então não é certo. Mas eu acho, desculpa lá. Nenhum profeta diz eu acho. Então quem sou eu para dizer, mas eu acho que aquilo não faz mal. O que é que diz na Bíblia? Que diz que não posso fazer. Não me interessa o que eu acho. Mas o meu entendimento, queres entender assim? Estás fora do muro. A gente temos que ser claros como a água, porque a água é clarinha. A água não engana. Então nós temos que perceber que nós não podemos usar a Bíblia conforme nos dá jeito. Nós não podemos usar aquelas, como eu costumo dizer a brincar, ler as páginas par, que são as páginas da bênção, e não ler as ímpares, que é aquelas da maldição quando eu saio do muro. Eu tenho que ler todas. Eu tenho que perceber que se eu estou fora do muro, eu vou com certeza passar por alguma situação que não é aquela que Deus tinha para a minha vida. E deixa-me dizer uma coisa ainda mais, de uma forma clara. Nós não estamos a viver apenas a nossa vida. Nós não estamos apenas num barco a navegar nós sozinhos. Nós estamos a lançar hoje sementes de justiça sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre não só os filhos físicos, mas os filhos espirituais, daqueles que é através de nós que vão conhecer Jesus. E quando nós lançamos essas sementes, ou são de justiça ou de injustiça. Se eu estou no muro, eu estou a lançar sementes de justiça. Perdão, se eu estou do lado de cá do muro, eu estou a lançar sementes de justiça. Se eu estou do lado do muro, essas sementes não estão à venda. São sementes de injustiça, são sementes de iniquidade, são sementes de malignidade. E é isso que eu vou gerando nos meus filhos, nos meus netos, na minha parentela, nos meus primos, nos meus tios, nos meus sobrinhos. É isso que eu vou gerar. Porquê? Porque estou do lado do muro. Se eu estiver do lado de cá do muro, é completamente diferente. Então, hoje é o dia de nós decidirmos se queremos sujeitar a nossa vida a Deus ou não. E quando eu tomo a decisão de sujeitar a minha vida a Deus, não é somente para estar guardado eu nesse muro de fogo. É para que as gerações subsequentes, as minhas gerações que vêm a seguir, possam estar guardadas também dentro desse muro. Nós não podemos ser como aquele rei que só se preocupou quando Deus lhe deu a oportunidade de viver mais algum tempo. O rei Ezequias, não me falha a memória, não é? Aquele rei que chorou, e quando ele chorou, o profeta ia a sair, o profeta Isaías, e Deus nem o deixou sair do palácio e disse, vai dizer ao rei que eu lhe vou dar mais anos de vida para ele pôr a casa em ordem. E ele não pôs. E a preocupação desse rei
foi com ele. Tanto que ele depois disse, mesmo que os meus filhos virem eunucos, não me preocupo. Ele só se preocupou com ele e com o umbigo dele, por assim dizer. Mas nós, quando queremos estar dentro do muro, não é só pensar em nós, é nos que vêm depois de nós. É nas gerações subsequentes poderem estar guardadas nesse muro. Poderem um dia, quando um balão chegar à vida deles para os enganar, dizer assim, não que o meu pai e a minha mãe me alertaram para aquela situação. Quando vier aquela cilada, eles dizem assim, não que o meu pai e a minha mãe passaram por isso, mas quando passaram por isso, eles estavam dentro do muro e não caíram nessa cilada. Então que nós possamos ter esse entendimento, nós possamos perceber que quem está dentro do muro pode decidir se rompe o muro ou não. Quem já o rompeu pode decidir é o quê? Arrepender-se para consertar. Porque isso é uma coisa que o Senhor nos traz hoje. É que se eu rompi por alguma forma esse muro, se eu criei uma brecha, hoje eu posso, não é remendar, porque o nosso Deus não é um Deus de remendos, é um Deus que restaura coisas. O Senhor hoje nos pode restaurar esse muro na nossa vida, o Senhor hoje pode restaurar esse muro na nossa casa. Como? Através do arrependimento, através do posicionamento, porque hoje é um tempo de mudança, porque hoje estamos no ano do despertamento, o Senhor nos está a dizer, é possível mudar. Deixa-me dizer isto de uma forma bem clara. Eu não preciso viver em pecado a minha vida toda. Eu posso decidir hoje mudar. Eu não preciso estar a fazer errado o que eu fiz até hoje. Não preciso continuar a fazer. Eu posso mudar. Eu posso fazer diferente. E ao eu fazer diferente, o Senhor restaura a brecha que ficou no muro. E ao restaurar a brecha do muro, vai acontecer o quê? Eu volto a estar guardado no muro, como um dia já estive. Ou se calhar nunca estive. E eu, porque nunca tinha percebido isso, e a partir de hoje posso estar guardado, e a partir de hoje posso estar protegido. Amém. Então, hoje, como eu disse, eu consigo perceber a sequência de palavras que o Senhor foi dando nestes anos, e percebo que hoje nós éramos para fazer a ceia na semana passada, mas não fizemos porque a pastora não estava cá. E hoje o Senhor traz essa palavra num dia de ceia, porque a ceia é exatamente um dia para nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Eu costumo dizer meio a brincar, a maioria das igrejas diz que no primeiro domingo do mês normalmente tem o dia de ceia do Senhor. Nós não temos a ceia do Senhor. Nós temos a ceia com o Senhor. Porque Ele se senta connosco na mesa dele para cear. E Ele nos permite que a gente chegue à mesa dele para cear. E Ele tem prazer em que nós possamos sentar-nos à sua mesa. Por isso, hoje é o melhor dia para nós podermos, além da ceia, antes da ceia, durante a ceia, cada um de nós podemos renovar a nossa aliança com o Senhor. Amém? Podemos ficar de pé para nós podermos orar, para podermos analisar